Acharam aí? Amém. Mateus capítulo 8. O tema de hoje é cura à distância com autoridade e poder. O texto bíblico é Mateus capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 13. Eu vou por etapa. Eu queria sim explicar o contexto desse texto, que aqui em Mateus, nessa parte bíblica, Jesus começa com o Sermão do Monte, ali na Galileia, no capítulo 5. E ele finaliza lá no capítulo 7, no versículo 28 e 29. É um dos sermões mais interessantes de Jesus, muito abrangente em todos os níveis. E posteriormente a isso, ele sai do monte, uma multidão com ele sai, já cura um leproso, e ele estava na Galileia, e logo depois ele entra em Cafarnaum, que naquele tempo era um lugar bem movimentado. Eu estive lá, outras pessoas da igreja estiveram lá em Cafarnaum também, onde tem uma sinagoga, tem a casa de Pedro, que agora em cima da casa dele tem uma igreja, e é um lugar muito bonito, muito visitado, porque Jesus muito tempo trabalhou ali em Cafarnaum. Amém? Então o que acontece? Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, vejam, ele vem do Sermão do Monte, termina o sermão, já cura um leproso no caminho, né? Multidões seguindo entram em Cafarnaum, aquela multidão de pessoas, aqui não diz a quantidade. Existe um texto semelhante a esse em Lucas capítulo 7, do versículo 1 ao 10. E aí o que acontece? Ele entra em Cafarnaum e apresenta-se um centurião. O que é um centurião? O centurião é um comandante romano responsável por 100 soldados. Então ele era um centurião e ele tinha autoridade sobre esses soldados. Nunca se esqueçam que os soldados, todos os romanos que nessa época eles tinham autoridade, tinham conquistado Israel, eles eram pessoas brutas, eram pessoas não muito amáveis, eram pessoas que não gostavam de ficar longe de Roma. Então, quando eles eram designados para outros lugares, o que acontece? Eles iam, mas não iam com gosto, eles iam desgostosos, porque ficavam um tempo lá. Deixavam família, deixavam tudo para servir ao exército romano e ficavam lá. E eles eram, isto sim, eles eram grossos, eram pessoas difíceis de lidar, eram também rudes, não se importavam com ninguém. E as promoções deles, essas promoções, elas giravam em torno de violência. Ou seja, eles tinham que ter valentia, eles tinham que ter participado de guerras, eles tinham que ter dado golpes, eles tinham que ter dado algemas, eles tinham que matar pessoas, contundir pessoas, ferir pessoas. Então, eles tinham um conceito romano de conquista, e não tinha quem estivesse na frente. Quem passava na frente, eles tiravam. E o centurião geralmente tinha um pouquinho mais de estudo, mas ele também, a promoção dele era na base disso que ele fazia, disso que ele comandava, disso que ele aceitava, essa selvageria, essa coisa bruta, essa coisa de machucar, essa coisa de luta, essa coisa de invadir, queimar. Mas esse centurião aqui, esse centurião era diferente, porque ele construiu essa sinagoga lá em Cafarnaum. Olha que coisa engraçada, né? Ele construiu, tive essa sinagoga, as ruínas que estão lá, que é do lado da casa de Pedro. Você está aqui, a casa de Pedro está do lado da rua, você caminha, sai caminhando, está ali a casa de Pedro, e em cima tem uma igreja. E, por incrível que pareça, ele construiu, e ele e alguns soldados construíram essa sinagoga. Então ele tinha uma história, ele sabia do valor de Jesus para eles. Ele sabia disso. Então, ele disse: olha, eu tenho um problema. E aqui começa o problema, não sei, Senhor,
meu criado jaz em casa de cama. Então ele tinha um criado na casa dele, que ficava longe, era paralítico e tinha sofrimento horríveis, ou seja, estava de cama, sofria, e essa doença era incurável, não tinha cura. Não tinha como curar uma pessoa que tivesse paralítica. E o paralítico naquela época só tomavam chás, eles não tinham outros medicamentos, infusões. Esse era o estado que estava, né? Essa situação que estava. Então nós temos aqui os personagens da história: Jesus, o centurião, o criado e as multidões. Olha que interessante tudo isso. Então nós vamos focar caso por caso. Amém? E esse centurião apresentou para Jesus o problema: olha, eu tenho um criado, está de cama, está paralítico e está sofrendo horrivelmente. Vocês imaginam o sofrimento não só desse criado, que aqui não diz o nome, mas imaginam o sofrimento que ele tinha, o sofrimento para a família, o sofrimento para onde ele morava, tudo aquilo envolvido. Então ele estava esse centurião, o que aconteceu? Ele foi fazer alguma coisa pelo criado. Ele foi fazer alguma coisa por esse criado. Ele disse: olha, é um criado, deixa o criado aí, o filho dele vai ser morrer mesmo, então deixa ele aí, não vou fazer nada por ele. Mas ele fez. Ele tomou a iniciativa de que deve ter procurado o médico da região, deve ter procurado amigos, pessoas conhecidas, para tentar ajudar ou contemporaneizar esse problema do paralítico. Ele procurou recursos, ele queria que esse criado dele, né, fosse curado. E aqui nós temos um detalhe importante: Jesus, no seu ministério, o ministério de Jesus na terra, ele sempre deu ênfase à cura. Sempre Jesus deu ênfase à cura. Se vocês olharem os evangelhos, continuação depois das epístolas paulinas, há um raciocínio, uma mentalidade de cura. Através da cura as pessoas vêm para Jesus. Através da cura, a cura atrai as pessoas. Porque é o sobrenatural de Deus. É Deus agindo. Você não vai tomar medicamento, não toma nada, e Deus faz uma cura. Ele te traz a cura. Jesus traz uma cura do alto. E isso é muito importante para nós entendermos. Amém? Ele acreditava também na autoridade de Jesus. Ele acreditava na autoridade de Jesus. Ele acreditava na autoridade de Jesus. Ele procurou amigo, procurou médico, procurou tudo que ele podia. Ninguém resolveu. Quem vai resolver? Ele ouviu falar de Jesus, porque ele já tinha feito a sinagoga. E quando se faz uma sinagoga, se constrói uma sinagoga, se tem ideia do judaísmo e tem ideia que Jesus naquela época estava em todos os lugares, visitava todos os lugares. Então ele disse: olha, só tem uma saída. Eu só tenho uma saída. E essa saída chama-se Jesus. Talvez algum de vocês que esteja aqui hoje precisa de uma cura. Você vai no médico, faz tomografia, faz radiografia e às vezes não acertam. Mas com Jesus ele acerta com você. Ele traz a cura. Ele resolve o seu problema. Então nós temos que crer nesse Jesus maravilhoso. Entendeu? Jesus tem essa qualidade, essa condição e passou para nós isso. Então, nesse caso, o centurião confiava em Jesus. E outro detalhe: muita gente trabalha com cura física, mas Jesus não trabalhava só com cura física. Ele trabalhava com cura da alma, ele trabalhava com cura do espírito, ele sabia aonde trabalhar as pessoas. E isso a igreja tem que ter visão: aonde que eu vou trabalhar essa pessoa? O que essa pessoa precisa? Às vezes a pessoa não tem nenhuma doença física, mas ela tem uma doença de alma, ela tem uma doença espiritual, ela tem uma história genética espiritual dos seus bisavós, dos avós, dos pais, e às vezes não compreende. Mas Jesus, através do Espírito Santo, traz a revelação, e quando ele traz a revelação, começa a cura. Então vocês que estão reunidos nessa noite, o que está acontecendo? Desde que nós entramos, você veio para um culto de cura.
Então você tem que entender esse processo de cura. Quando você entrou na igreja, começa o processo de cura. Amém? Porque há uma atmosfera espiritual de cura. Você está numa igreja que tem uma atmosfera preparada para te receber, para Jesus fazer a obra através do Espírito Santo de Deus. Vocês podem dar glória a Deus? Vai dizer um aleluia? Aí Jesus disse: eu irei curá-lo. Olha o que Jesus falou: eu irei curá-lo. Diga assim: eu irei curá-lo. Olha que interessante. Chegava em Jesus, ele curava. Chegava em Jesus, ele curava. Porque o ministério dele é basicamente, além do ensino, era de cura.